Vamos trabalhar aí com o float, né? O float não tem a ver com o alinhamento, tá? Uma coisa é eu fazer alinhamento, vamos, né, só mostrar rapidamente aqui, né, como que eu faria para alinhar aí, né, o meu texto, tá? Então, repare que aqui eu tenho um primeiro parágrafo, né? Eu vou criar aqui um segundo parágrafo, tá? Então, este texto está alinhado à direita, tá? E fecho aí, né, o meu parágrafo, tá ok? E este texto está alinhado à minha esquerda. Então, repare que eu estou fazendo essa alteração dentro aqui, né, do meu exemplo 2. Então, quando eu dou um run, tá, é importante mencionar, né, que ele aumenta a altura aqui do exemplo 2 e aumenta, consequentemente, né, de tudo aqui. Tá? Então, repare que eu estou trabalhando dessa maneira aqui, com o meu texto. Quando eu uso a opção do Align, né, então eu venho aqui no meu class, tá, eu tenho aí um text right para fazer, né, o alinhamento. Olha lá, eu alinhei o meu texto, né, à minha direita. Mas repare que na parte de baixo, se eu fizer isso, olha, tá, text left, vocês vão perceber que nem vai mudar porque o padrão, né, é o alinhamento à esquerda, tá ok? Mas repare que isso está em duas linhas diferentes, tá? Então é importante mencionar aqui, né, que isso está acontecendo em duas linhas diferentes, tá ok? Ah, mas tá, você fez em parágrafos separados, tá ok, tá? Então eu vou colocar aqui um parágrafo só, tá? Vamos digitar aqui dentro, e aí eu vou fazer um uso de um span, né, da classe span, e aí eu vou colocar então esquerda, tá ok? E fecho aqui o meu span, e abro novamente o meu span direita. Por que eu estou usando um span aqui, né? Porque ele vai permanecer isso na mesma linha, tá? Então olha lá, vamos tentar aí fazer com o class, tá? Text, tá? Left. Vamos lá, class, e aí text right. Né? Reparem que, olha, digitando aqui, ele nem deu, né, efeito aqui, olha. Só para ver se eu digitei correto, digitei, né? Porque aqui em cima o text right ele alinhou, tá? E aqui dentro ele não está alinhando, né? Porque eu estou dentro de um parágrafo, tá? E nesse caso eu não posso usar alinhamento de texto para trabalhar. Só para aumentar um pouco a coluna aqui, para ficar mais visível, né? Olha, eu vou colocar 8 aqui, tá? Olha lá, só para ficar mais visível aí o que vai acontecer, tá? Então, nesse caso, quando eu quero manter a mesma linha, né, e jogar os textos, manter eles separados na mesma linha, eu vou usar essa classe, né? Float left e float right, tá? Mas dentro do meu elemento, né, eu tenho que usar um clear fix, porque ele limpa, né, a intenção aqui é limpar a flutuação para ela acontecer somente nessa parte interna. Tá? Então repare que neste parágrafo eu vou vir aqui, ó, class, tá? E vou aí aplicar então aí o clear fix. Se eu fizer só isso daqui, né, não vai acontecer muita coisa, tá? E aí eu venho então dentro aí, né, e vou alterar para o float, float, e vou dar um run. Olha lá, né? Reparem que aqui, né, aí eu mantive agora na mesma linha um texto que está alinhado à esquerda, um texto que está alinhado à direita. Isso é muito comum, principalmente quando eu estou criando um menu. Se vocês analisarem o menu do próprio Bootstrap, do próprio W3 Schools aqui, olha, repare que eu tenho essa parte, né, à minha esquerda e essa parte, né, à minha direita. Ok? Então eles ficam aí, né, na mesma linha, mas separados, tá? Isso eu só consigo fazer com o float, tá? É algo simples aí, né, mas é importante mencionar que é diferente de alinhamento, tá?
quando eu uso float, né, é diferente aí, né, do que utilizar o alinhamento, tá? Na sequência aqui, tá? Então, simples a utilização. Aí é importante mencionar que eu posso aplicar aí, né, o float num determinado elemento, né, tanto à minha esquerda quanto à minha direita, dependendo do tamanho da tela, né? Então, na verdade, eu tenho aqui as classes, né, responsíveis para o float, tá, ok? E aí, neste caso aqui, olha, eu vou utilizar o exemplo do próprio aqui, né, Bootstrap, tá, ok? E olha só para vocês acompanharem, tá? Vamos virar a tela, e aí, imaginando que a minha tela está no tamanho, né, maior. Então, repare que todos eles estão aí, né, alinhados à minha direita. Repare que eu estou aí com uma resolução de tela, né, de 1474, porque ele pega aí basicamente, né, o extra large aí, tá, ok? Conforme a minha tela vai diminuindo, né, conforme eu vou trabalhando com uma tela menor, né, olha lá, repare que ele vai caindo, tá? Ele vai voltando, né, para minha direita e para minha esquerda, que é o padrão. Tá? Isso vai acontecendo, olha, aos poucos para todos, tá? Então reparem que eu posso fazer a minha flutuação e também determinar que ela vai seguir o tamanho da minha tela, tá? Então aqui no meu exemplo, olha, repare que no meu exemplo eu utilizei aí o CoSM, né, que é para dispositivos pequenos. E eu tenho uma classe float, né, SM aí também, tá? Ou para minha direita ou para minha esquerda, tá? Eu posso fazer para os dois lados, joia? Então essa é a intenção quando, né, nós utilizamos então aqui do float, tá? Para trabalhar aí, né, a parte então desse, não é alinhamento, mas eu quero, né, manter numa mesma linha, tá? Direita e esquerda. E aí, só para terminar aqui, tá? Essa parte de um alinhamento mais especial, né? A gente vai ter um tipo de alinhamento muito específico, tá? Que vai ser o alinhamento ao centro. Mas não é alinhamento de texto, tá? Aqui, o exemplo que eu quero dar, tá? É que eu vou alinhar aí um elemento inteiro ao centro, tá? Diferentemente, tá, do text center, quando eu alinho o texto ao centro. Tá? Embora é muito parecido, o conceito é muito parecido, mas aqui eu aplico a um componente todo. Tá? E olha só para vocês verem, né, a diferença. Como que eu vou utilizar? Eu vou usar a classe mx, né, traço alto. Tá? Então vamos lá, olha. Então repare que aqui eu tenho um row, né, onde eu tenho essas duas colunas. Eu vou criar aqui, né, um outro row, tá? Então vamos colocar então um div, um class, né, e aí eu tenho um outro row aqui. E fecho então o meu div, tá, ok? Então repare que estou dessa maneira, tá? Aqui dentro eu vou criar então aí, né, um outro div com um call, né, SM4, tá bom? Fecho o meu div. E aí, olha, só para ganhar um pouco de tempo, né, eu vou trazer algumas coisas daqui de cima, com Ctrl C, aqui para baixo. E vou limpar as classes todas, né, que porventura, né, possam existir, deixando simplesmente assim. Então, olha lá, exemplo 3, tá? Aqui é 3, né, e aí eu não tenho nada de borda. Vai ficar simplesmente assim, ok? Então, olha lá, né? Só voltando o zoom aqui, quando eu dou um run, então repare que eu estou fazendo, olha, eu estou dessa maneira. Para ficar mais fácil, vamos colocar um border aqui, tá? Então, estamos assim, ok? Bom, quando usar o MX alto, se eu vier aqui dentro, assim como eu fiz aqui com text right, text left, aonde eu alinho, né, o meu texto, se eu vier aqui dentro, olha, tá? Então, olha lá, aqui dentro do meu exemplo 3, onde eu coloquei o border e eu colocar um text center, né? O que vai acontecer aqui, olha? O texto ele ficou centralizado dentro desse componente,
Tá? Então é importante eu entender que quando eu uso o Text Center, tá, eu estou alinhando o meu texto, tá, dentro de um determinado componente. Tá, mas não é isso que eu quero. Eu quero alinhar este componente, tá, né, que está delimitado pelas bordas, ao centro. Tá? Então é diferente o que eu quero fazer aqui. Por isso que eu não posso utilizar o Text Center. Né? Olha lá, vou dar um run, voltando aqui, e aí eu vou usar essa classe, né, que é o mxAuto. E aí repare que quando eu dou um run, e aí notem que agora sim eu consegui. Eu fiz com que o meu elemento ficasse centralizado. E se a gente analisar o texto interno não, ele não está centralizado. Tá? Se eu quiser centralizar esse texto, né, é importante mencionar que aí sim eu preciso usar o Text Center. Tá? Então, neste caso, quando eu uso o mxAuto, né, ele vai alinhar o meu componente inteiro ao centro aí da minha tela. Na verdade, né, o que ele faz? Ele coloca as margens automáticas, né? E considerando a largura dele aqui, ele vai ficar então com as margens, né? Colocar assim, acho que o termo correto seria equidistantes, né? A margem é a mesma, tanto da minha direita quanto da minha esquerda, tá? Então é isso que faz o mxAuto, tá? Então é um exemplo simples também, tá? Mas bem específico aqui quando eu trabalho alinhamentos, né? Usar o alinhamento ao centro ou usar aqui o meu alinhamento, né, com float, tá? São situações aonde, né, nós vamos aí utilizar, né, de acordo com a nossa necessidade. Bom?